Bom, eu decidi excluir meu Instagram porque eu tive a percepção, né? Eu me analisei aquilo ali e percebi que estava me fazendo mal. Pra minha vida estava me fazendo mal, estava me mantendo num ciclo ali de desejo que você não pode concretizar, um desejo que você não pode. Ele cria em você um desejo que você não pode concretizar, e o seu subconsciente todo dia alimentando aquele desejo, você alimenta aquele desejo que você não pode concretizar, e aquilo vira uma ansiedade diária na sua vida. E eu comecei a perceber que esse desejo que o Instagram cria na nossa mente fica armazenado no nosso subconsciente e diariamente você alimenta aquele desejo, vendo mais daquele objeto do seu desejo lá no Instagram. Aquilo vai criando mais ansiedade dentro de você, porque é um desejo que a gente não consegue concretizar, um desejo que a gente não consegue materializar, realmente cria uma ansiedade, né? Isso aí é um fato. Então, eu tive essa percepção de que o Instagram fazia isso comigo. E resolvi sair um pouco, dar um tempo, e realmente é uma coisa que tem me feito muito bem, né? Mas eu queria explicar o porquê que eu acredito que isso tenha acontecido, porquê que eu consegui interpretar que o Instagram estava me causando isso, né? Há um tempo atrás eu iniciei o meu processo de falam que é iluminação, né? Ah, iluminação. Eu não falo iluminação. Acho que o termo que eu uso é: eu iniciei um processo de aproximação com Deus. Eu resolvi me aproximar de Deus. Eu resolvi me aproximar da fonte de tudo que há, né? E quando que isso despertou em mim? Não foi uma decisão que eu tomei do dia pra noite baseado em nada. Não. Foi algo que veio surgindo aos poucos. Eu tava lendo alguns livros sobre neurociência, que é um assunto que me interessa muito, sobre lei da atração, que é outro assunto que me interessa muito, física quântica. Eu tava lendo um livro desses assuntos. E aí eu li uma frase que instalou, assim, tirou o véu da minha visão, né? Que foi a seguinte frase. Quando você. Não sei se nessas palavras, mas tá. Quando você se aproxima da fonte de tudo que há, a tendência é que você consiga ter tudo que tem ali naquela fonte. Que você consiga ter acesso a tudo que tem da fonte. Então, quanto mais perto da fonte você está, mais você consegue ter acesso a tudo que tem naquela fonte, né? E aí, o que eu consegui entender disso? A fonte de tudo que há é Deus, né? Naquele contexto ali do livro, aquele capítulo estava falando de Deus. Mas ele, como é um livro mais científico, ele falava de Deus como fonte criadora, a fonte de tudo que há, né? Então, eu falei, bingo, é isso. Então, quando a gente se aproxima da fonte, e na minha perspectiva, na minha visão, no meu entendimento, Deus, que é essa fonte criadora, ele criou o universo, gente. Para e pensa no universo. O universo é infinito, é uma coisa assim surreal se você parar pra pensar no universo. A sua mente nem consegue, né? A nossa mente, no nível de desenvolvimento dela, de ser humano, como ser humano aqui nessa experiência na Terra terrestre, a gente não consegue ter uma dimensão do que é o universo na nossa mente. A dimensão que a gente tem do universo na nossa mente não é nada comparado ao que realmente é o universo. Então Deus é o criador do universo. Ele é o criador de todo ouro, de toda prata, diamante, de todos os sais minerais, de todos os gases, toda a matéria orgânica, toda a matéria inorgânica, todo ser humano, toda célula, todo DNA, tudo. Tudo e absolutamente tudo é feito, foi criado por Deus. Então, como que a gente tem a tendência de achar que se você se aproximar de Deus, a sua vida não vai ser maravilhosa, não vai evoluir, você não vai conseguir conquistar tudo que você deseja, porque tudo que você deseja vem da fonte criadora. Obviamente de coisas boas, né, gente? Tem gente que, infelizmente, tem desejos que não vêm de Deus, né? Tô dizendo num padrão aí na normalidade das coisas. Então, quando eu comecei a ter essa percepção que eu tive esse estalo, né, que a minha mente se abriu para esse conceito, o que acontece? Quando você se aproxima do que é de verdade, Deus é a verdade absoluta, né? Deus simplesmente é a verdade. Então, quando você se aproxima do que é verdade, da verdade, a tendência é que tudo aquilo que é mentira, ela vai ficando de lado. Automaticamente você repele aquilo de você, porque não tem como você estar numa energia de verdade, né? Você tá ali no conhecimento da verdade, se aproximando de Deus, andando perto de Deus, buscando a Deus, e você tá iludido na mentira. Não tem como, porque a tua energia da verdade vai repelir aquilo que é mentira. E de que forma que repele? Eu acredito que você consegue enxergar o que é mentira. Então, a partir do momento que você tá nadando na verdade, ali em busca da verdade, você consegue enxergar o que é mentira. E foi muito o que aconteceu comigo. Eu consegui ver que o Instagram era uma ferramenta, é uma ferramenta maravilhosa para quem sabe usar, para quem tem uma mente, para quem já tá mais evoluído, para quem não se deixa seduzir por aquilo ali. É uma ferramenta maravilhosa. Mas para mim, que não estava e não tô ainda nesse nível, me fazia mal, por isso eu resolvi excluir. Mas o que eu tava querendo dizer? Que o Instagram, para mim, é uma ferramenta que o inimigo usa para nos afastar da verdade. Por quê? Porque
O principal objetivo do inimigo é fazer com que as pessoas se afastem do caminho de Deus, com que as pessoas não queiram buscar a Deus, não queiram se aproximar da fonte, né? Então ele muda o conceito das pessoas sobre o que realmente tem valor. De que forma? Criando novos conceitos de valor. Então hoje eu vejo muito que as pessoas estão apegadas a tudo que é material. Então, para as pessoas hoje, o que tem valor é o que é material. Então, se você não tem uma casa num padrão que hoje é... E o Instagram vai ditando as regras, né? Aqui nessa década, a casa que tem valor é uma casa toda de vidro, com chão de mármore, toda quadrada, sem telhado. Beleza, daqui a 10 anos a casa de valor vai ser tipo uma casa colonial, que tinha valor há, sei lá quantos anos atrás. E o Instagram vai ditando aquilo ali e as pessoas vão fazendo exatamente aquilo ali, como se fossem burros de carga, né? A pessoa vai seguindo aquilo ali e se ela não tiver aquela casa da moda, tô dando exemplo da casa, gente, mas existem mil coisas, ela não tem valor. Se ela não tiver o carro, o Porsche, que agora a moda é Porsche, é tudo Porsche, Porsche, Lamborghini, se você não tiver aquilo ali, você não tem valor. Você não tem, simplesmente você não tem valor, né? A sociedade não vai te valorizar. E aí, eu pensei, eu falei, gente, isso não tem o menor valor. O que eu pensei, assim, veio assim na minha mente. Se Deus lá de cima fica de saco cheio, desculpa o termo, fica puto, fica de saco cheio aqui da terra e Deus faz assim com o dedo, ou ele pisca um olho lá de cima. Tudo, simplesmente tudo que for material, vier uma enchente, um terremoto, tudo acaba. Simplesmente tudo acaba. Então, como que eu posso basear o valor na minha vida numa coisa que Deus pode destruir a qualquer momento, só Ele mandar? É só Ele piscar o olho, dar uma palavra que tudo se destrói, tudo que é físico se destrói. Então, vamos nem pensar nisso, vamos pensar numa enchente, num furacão, num terremoto. Tudo que é material se destrói. O prédio cai, a casa cai, o carro, o rio leva, a enchente leva. Se entra água no motor de um carro, não precisa ir muito longe não, qualquer enchente aí na rua da sua cidade, se entra água no motor do carro, o carro para de funcionar. E acaba tudo aquilo ali que você lutou tanto, que você depositou todo o valor da sua vida naquilo ali, simplesmente se esvai em questão de minutos. E o que fica? O que realmente fica? O que realmente tem valor, que é o que realmente são as virtudes, né? É o que realmente tem valor e é o que realmente vai fazer você progredir, você prosperar na vida. É tipo construir a sua casa na rocha e construir a sua casa na areia. Quando a sua vida é baseada em valores que estão lá dentro do Instagram, nas futilidades, nas coisas banais, naquela busca incessante pelos bens materiais para você ser igual às pessoas do Instagram estão postando, a sua casa é construída na areia. Qualquer enchente leva a sua casa. Quando você constrói a sua vida em valores que realmente são valores de verdade, que é o amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, estar próximo da fonte, valorizar a sua família, amar ao próximo, a caridade, bondade, humildade, perdão, gratidão. Quando você constrói a sua vida baseado nesses valores, você constrói a sua casa, o seu castelo na rocha. Não é qualquer ventinho que vai derrubar ele. Então, eu comecei a ter essa percepção. Eu comecei a ver as pessoas no Instagram dando um valor absurdo, né? Tudo é Porsche, ganha não sei quantos mil. Se você não tiver um Porsche, se você não tiver um escritório na Faria Lima, se você não morar na Faria Lima, ou se você não morar não sei aonde, nada mais tem valor, nada mais presta. É só aquilo ali que o Instagram dita que tem valor. Aquilo começou a me deixar de saco cheio, aquilo começou a me dar ranço. Eu falei, gente, eu não vou ficar perdendo meu tempo vendo isso. Digo pra vocês, isso é o que se encaixa a minha percepção, a minha realidade, o que aconteceu comigo. Instagram é uma ferramenta maravilhosa pra quem quer fazer uma empresa, pra quem quer divulgar um trabalho, é uma coisa muito boa.